Fala galera, boa noite. Boa noite aí para você do Facebook, da página do Miguel Boente. Um horário um pouquinho diferente para a gente entrar no ar aqui, né? Mas vamos repercutir um pouquinho aí sobre a volta do futebol no Brasil, né? O Campeonato Carioca voltou, acabou agora o jogo do Flamengo. O Flamengo ganhou aí por 3-0 na volta do futebol brasileiro. Nós vamos debater um pouquinho aqui sobre essa questão da volta do Carioca. Vamos falar um pouco aí sobre o jogo do Flamengo contra o Bangu. Também vamos falar um pouco aí sobre as novidades no cenário brasileiro, com essa medida provisória que o presidente da República assinou, que é um divisor de águas no que diz respeito a contratos de direitos de televisão. E a gente vai poder, a partir de hoje, né, se virar lei, ainda é uma MP, né, que pode ser derrubada a qualquer momento, mas caso vire realmente lei, vai ser um divisor de águas aí no futebol brasileiro, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Claro que é uma live mais curta, eu estou sozinho, né, então a gente vai fazer um trabalho mais curto, mas com a qualidade de sempre. Boa noite, Mônica. Com a qualidade de sempre. Aos pouquinhos a galera vai chegando aí. E o importante, né, fica o material gravado aí para a galera assistir depois, compartilhar. Quem puder aí curtir e compartilhar com seus amigos, eu agradeço. Obrigado aí para quem está chegando. E vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aí da reestreia do futebol brasileiro. O Flamengo bateu a equipe do Bangu por 3-0. O jogo acabou ainda há pouco no estádio do Maracanã. Bangu 0, Flamengo 3. Apesar do jogo ser no Maracanã, o mando foi do Bangu. E, assim como a maioria sabe, né, o jogo não foi televisionado. Eu acho que quem está acompanhando aí as páginas esportivas sabe os motivos. Para quem está um pouco por fora, eu vou deixar claro aqui o que está acontecendo. A questão é o seguinte, né, o Flamengo, como todos sabem, não fez aí o seu acordo de direitos televisivos com a Globo e não tem os seus jogos transmitidos pela emissora carioca. Mas havia um acordo de cavalheiros nesse período de pandemia, onde a Globo ela iria transmitir os jogos do Flamengo e o Flamengo também podia transmitir os seus jogos na Flá TV, mas a Globo, por conta até do que aconteceu na outra partida, é, da audiência, né, que o Flamengo teve na Flá TV, em detrimento da Rede Globo, né, na época da outra partida com a Portuguesa, do site, né, do Globoesporte.com, que foi a que transmitiu, junto com a Flá TV, a partida Flamengo e Portuguesa, a última partida antes da pandemia. E na Flá TV, a audiência chegou a mais de 1 milhão, teve picos de 1 milhão de audiência, enquanto no GE não chegou a 100 mil. As pessoas preferiram aí boicotar a Globo, até porque a Globo se aproveitou de muitas situações contra o Flamengo naquela oportunidade, e o pessoal honrou e não assistiu o jogo na Rede Globo, fizeram o pacto e foram para a Flá TV. A mesma coisa aconteceu hoje. Desde cedo o embrólio aconteceu, o, o Flamengo conseguiu, através do presidente da República, que assinou uma medida provisória, a questão dos direitos de transmissão, onde o mandante ele passa a ter direito da sua transmissão. Isso aí é o marco do direito de transmissões, assim, digamos assim, do futebol brasileiro, a partir de agora. Ainda é uma medida provisória, ainda tem que ser votada pela Câmara e pelo Congresso, então só depois disso vai virar lei. Mas a tendência
é que vire uma lei e vai ser uma coisa aí que vai ser muito salutar, né? Porque cada clube vai poder lutar por suas melhorias no que diz respeito aí a direitos televisivos, né? E a Globo, ela não está gostando muito dessa situação. O Flamengo deu carta branca hoje para a Globo passar o jogo, seja na TV aberta, ou no Sport TV, ou até no Premier, e a Rede Globo, né, o Grupo Globo, de pura pirraça, preferiu não participar das transmissões aí do Flamengo, diz que não vai transmitir jogos do Flamengo, né? Segundo eles, o Flamengo não merece ter as partidas transmitidas, só quando tiver realmente um acordo televisivo, e o Flamengo já sinalizou que não vai fazer esse acordo. Então, Flamengo e Globo vão continuar rompidos aí, pelo menos no que diz respeito ao Campeonato Carioca, mas nos outros campeonatos que já têm o contrato assinado, como Taça Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, vai continuar a transmissão da Globo. Mas a gente vai conversar bastante na live de amanhã do Miguel Boetti e amigos, com mais detalhes sobre essa medida provisória, sobre o que ela significa, quais são os seus pontos positivos e negativos, porque tudo tem dois lados, e a gente vai trabalhar bastante amanhã em cima desses comentários aí dessa medida provisória, mas já deixando claro aí para o torcedor do Flamengo e também para o torcedor que não torce para o Flamengo, mas quer ver o futebol, né, que a próxima partida do Flamengo vai ser televisionado. Os direitos são do Flamengo, o Flamengo pode vender a transmissão para qual emissora ele quiser, seja SBT, Band, Record, Fox Sports, ESPN. Quem se interessar em comprar essa partida do Flamengo na próxima rodada do Carioca pode passar. E a Flá TV também vai passar o jogo no YouTube. Então, o próximo jogo do Flamengo aí, pelo menos, está garantido. E falando assim rapidamente do jogo de hoje, é meio complicado assim a gente fazer um comentário em cima de um jogo que a gente não teve a imagem, né, que a gente não teve aquele sentimento de assistir a partida para poder fazer exatamente o comentário preciso, mas deu para perceber algumas coisas diante da narração, né, o modo antiga, estilo rádio, né, você só acompanha o jogo pelo áudio e imagina como é que vai ser algumas coisas, só que no caso da Flá TV ainda tinha uma certa facilidade que assim que saía um gol ou uma jogada de perigo, eles imediatamente mostravam o replay e dava para a gente ter uma noção do que estava sendo a partida, né? E o Flamengo ele impôs o ritmo muito forte para cima do Bangu desde os primeiros minutos, devido também isso ao fato do Flamengo já estar treinando há muito tempo, então já está com um preparo físico um pouco acima, e isso aí foi demonstrado no jogo de hoje. O Flamengo que conseguiu marcar 3 gols, o primeiro deles foi com o Arrascaeta, aos 18 do primeiro tempo, num cruzamento do Rafinha pela direita, o Bruno Henrique não conseguiu chegar na bola, o Arrascaeta matou no peito e fez o gol do Flamengo, fez o primeiro gol do Flamengo. O Flamengo já sobrava naquela oportunidade, já tinha tido 2 finalizações perigosas, já poderia ter aberto aí o placar, mas acabou não abrindo. E continuou pressionando, em nenhum momento o Flamengo tirou o pé, digamos assim, no primeiro tempo, não sentiu a parte física também em nenhum momento, continuou pressionando o Bangu, que se defendeu com os 11 atrás da linha da bola, dificultando muito as ações ofensivas do Flamengo, obrigando o Flamengo a trabalhar muito, né, principalmente a parte tática e a parte física de toque e deslocamento para poder abrir espaços na zaga do Bangu, coisa que no primeiro tempo poderia ter sido pelo menos uns 2-0, acabou ficando aí 1-0, e no segundo tempo o jogo também se desenrolou de forma mais cadenciada. No segundo tempo o Flamengo voltou, aí sim, um pouco meio que administrando a situação, os jogadores mais tocando de lado e, claro, sendo letal quando possível, né? Sempre que ia à frente, o Flamengo levava perigo, atacava para fazer o gol, e o time do Bangu sempre se defendendo com 11. O Diego Alves, para vocês terem uma ideia, ele fez apenas uma defesa no jogo todo.
nas outras oportunidades ele praticamente olhou o jogo e bateu o tiro de meta, e se participou talvez uma ou duas vezes, o time recuando a bola da defesa para ele sair jogando com os pés. O tempo todinho o jogo foi no campo de ataque do Flamengo e o time do Bangu se segurando para não tomar uma goleada. Eu, sinceramente, eu achei que o Flamengo não ia ter toda essa volúpia ofensiva, até porque o primeiro jogo, depois dessa paralisação, você fica com aquela sensação de volta de férias, né, muito tempo sem jogar, mas o Flamengo se apresentou com a mesma capacidade física e técnica e tática de outras partidas, é, antes até da paralisação por causa da pandemia. Então isso aí me chamou a atenção, a vontade que o Flamengo exerceu no jogo para conseguir, digamos assim, é, fazer com que a partida andasse a seu favor. O time do Bangu teve bastante dificuldade de conseguir se defender o máximo que pôde, até que o Bruno Henrique acabou fazendo o segundo gol aos 20 minutos do segundo tempo, e aí o time do Bangu já ficou mais entregue, aí o Jorge Jesus começou a fazer o rodízio no time, se aproveitou bem da questão das 5 substituições, que é uma regra nova, uma regra emergencial que a FIFA autorizou os clubes aí a fazerem durante essa época de pandemia, mas já se estuda a possibilidade que essa regra fique de forma permanente, o que eu acho acertado, até porque se a gente analisar o futebol de campo, ele é o único esporte coletivo em que você não tem aquela troca sistemática de atletas que vão para o banco e podem voltar, né? Aquela troca infinita, digamos assim. Né? O futebol de campo ele continua com aquela regra antiga, onde só podia 3 substituições, e as pessoas sempre alegavam, né, que o futebol de campo ele tem que ficar com essas 3 substituições por conta justamente de ser um esporte, né, não tão rápido, né, não tão veloz, só que isso aí, esse conceito, ele já ficou no passado, né, o futebol de campo hoje, ele é um esporte tão dinâmico quanto o futsal, ou quanto o futebol de praia, né, e ele exige muito dos atletas, e é necessário que se possa ter mais do que 3 alterações, até porque, às vezes, nesse período de volta, né, você, às vezes, vai queimar substituições, devido a algum problema físico. Né? Eu dou como exemplo o jogo do Arsenal com o Manchester City na quarta-feira, pelo campeonato inglês, onde em pouco tempo o time do Arsenal perdeu 2 jogadores contundidos. Inclusive um deles, o Pablo Mari, que foi zagueiro do Flamengo na temporada passada, e ele saiu, teve um problema de rompimento de ligamento, está fora aí do restante da temporada europeia. Então, até devido a essa precaução, né, da questão da saúde dos atletas, e como pode acontecer, né, de ter contusões, então a FIFA autorizou essa questão das 5 substituições, e no caso do Flamengo acaba sendo até melhor, porque como o Flamengo tem um elenco vasto, você tira jogadores e coloca, e os jogadores se mantêm no mesmo nível. Os jogadores que saem e entram no time do Flamengo, eles mantêm o mesmo nível. Porque só podem jogar 11, mas tem vários jogadores aí do banco do Flamengo que poderiam ser titulares. Então, hoje, por exemplo, a escalação inicial foi Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. O time conhecido. A surpresa foi o Léo Pereira na zaga, segundo quem acompanha os treinos aí do Flamengo, ele vem respondendo melhor do que o Gustavo Henrique, e nessa volta aí da questão da volta do futebol, ele sai na frente do Gustavo Henrique, que é titular. E durante o jogo, o Flamengo promoveu as 5 alterações. Tirou o William Arão e colocou o Thiago Maia, tirou o Gerson e colocou o Diego, tirou o Everton Ribeiro e colocou o Michael, tirou a Arrascaeta para a entrada do Vitinho, e também tirou o Bruno Henrique
para a entrada do Pedro Rocha. Inclusive, o Pedro Rocha foi o que fez o terceiro gol do Flamengo. Então, assim, o banco ajudou o time do Flamengo, deu uma outra movimentação. Os que entraram, principalmente o Pedro Rocha, entrou muito ligado. O Diego, nem tanto, mas o Pedro Rocha entrou muito ligado. Thiago Maia também. Dos titulares, eu acho que o Everton Ribeiro jogou um pouco abaixo, não rendeu o que é de costume dele, apesar de ter começado mal, depois melhorou um pouco, mas não foi o Everton Ribeiro que a gente está acostumado, mas sempre, né, fazendo a ressalva que é o primeiro jogo pós-pandemia, né? E, assim, quem me conhece sabe que eu tenho a opinião de que o futebol brasileiro ele não deveria ter voltado agora. Deveria se esperar um pouco mais, no mínimo mais aí uns 2 meses, para se pensar na volta do futebol. Nós estamos aí na pandemia com tudo, né? Então, assim, principalmente no Rio de Janeiro, muitas mortes. Então, eu não sou favorável à volta do futebol. Claro que, como torcedor, é legal você acompanhar seu time, né? Mas eu acho que existem coisas mais importantes do que a volta do futebol no momento. E como foi essa volta, e como está sendo, né? O Campeonato Carioca, ele pode, inclusive, acabar na justiça, né? Porque, apesar do Fluminense e o Botafogo terem tido uma derrota na justiça hoje, porque eles entraram na justiça, para quem não está por dentro, eles entraram na justiça para não entrar em campo. E a justiça negou, né, indeferiu os pedidos, e o Botafogo e o Fluminense eles terão que entrar em campo na próxima semana. Só que já avisaram que não vão entrar. Botafogo e Fluminense já avisaram que não vão entrar. Então, o que vai acontecer? Provavelmente um WO, tanto no Fluminense quanto no Botafogo. É justo? Não é justo? Cada um vai ter o seu lado da moeda para falar. Um lado diz que está tendo boicote por lado desses times aí, principalmente do Botafogo, que está com uma pirraça com o Flamengo, não é de hoje, estão fazendo boicote. Outros já falam mal do time do Flamengo, que está acelerando a volta do campeonato, mas lá em São Paulo também o Corinthians também tá fazendo isso, né? Está acelerando a volta do campeonato, está lutando com todas as forças para conseguir voltar ao Campeonato Paulista. Então, assim, não é só o Flamengo que está com essa guerrinha aí. Então, devido a todas essas questões que a gente vem acompanhando nos últimos dias, de bastidores, questão como está sendo, e outra coisa que vale salientar, a Globo, é o seguinte, a Globo, se vocês fizerem uma linha do tempo, a Globo ela era favorável à volta do futebol. O que aconteceu? A Globo ela pensava que iria facilitar a vida com o Flamengo e fazer o acordo. Como o acordo não saiu, a Globo imediatamente passou a atacar novamente a equipe do Flamengo e orientou toda a sua equipe de esporte, né, de Sport TV, Globo, Globo Esporte, a ter uma narrativa contrária à volta do futebol, né, como se as pessoas não tivessem memória, como se as pessoas não tivessem poder de pesquisa para ir atrás e saber qual era o posicionamento da Globo antes e depois do posicionamento do Flamengo de não firmar acordo com essa emissora, entendeu? Então, assim, aí você já tem a guerra política no meio, porque tem a questão do presidente, né, do Bolsonaro, que acaba pesando, porque o Flamengo foi a Brasília pedir a volta do futebol e o presidente da República fez essa medida provisória favorecendo. A gente vai falar muito sobre essa medida provisória amanhã, com mais calma, com mais tranquilidade. Para quem não sabe o que está acontecendo nessa medida, ela tem 2 pontos importantíssimos que podem aí ser um divisor de águas no futebol brasileiro. A primeira é a questão do time mandante, do confronto, ele ser senhor das transmissões. Ele pode vender a transmissão dele para qualquer emissora, seja ela uma emissora aberta, fechada, seja um streaming. E então, assim, no próximo jogo, o Flamengo vai jogar como mandante no Campeonato Carioca. Esse jogo pode ser no SBT, pode ser na Record, na Rede Bandeirantes,
pode ser apenas na Flá TV no YouTube, pode ser na Fox Sports, vai depender do que o Flamengo vai conseguir aí de autorização, né, e também não só de autorização, mas de oferta. Então o Flamengo ele está sendo muito visado e provavelmente vai receber muitas ofertas para poder, digamos assim, ter a sua partida exibida. A Globo vai perder muito com isso, com essa queda de braço aí com o Flamengo, porque agora não é só com o Flamengo, né? Os outros times que olharam a medida provisória, eles se interessaram bastante. Eles se interessaram bastante, por quê? Porque agora todo mundo é senhor de si. Você imagina aí um time de Série C, de Série D, para a gente botar um panorama bem, digamos assim, mais abaixo. Você imagina que os times do Rio Grande do Norte, o ABC e o América, podendo passar as partidas do seu campeonato, podendo vender o mando do seu campeonato para alguma empresa, vai facilitar muito a captação de recursos por essas equipes, que ficavam assim vigentes de um contrato com uma TV e não faturavam muito. Se a gente for analisar, claro que cada um tem a sua torcida, né? Nem todos têm a mesma força do Flamengo em termos de torcida. Só para deixar registrado, a partida de hoje do Flamengo eu acompanhei pela Flá TV e teve pico de 570 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, né? O pico lá pelo final do primeiro tempo foi de 570. No segundo tempo cai um pouquinho ali para 460, né? Nem todo mundo terminou de acompanhar, e como também a partida estava sendo mostrada em outras emissoras, né, através do YouTube, sempre lembrando, em áudio, né, nenhuma em vídeo, nenhuma com imagem, mas mesmo assim é uma coisa que você vê que tem fundamento, né? Você imagina aí um Corinthians passando um jogo na televisão dele, um Palmeiras passando um jogo na televisão dele, isso aí vai quebrar o monopólio da Globo, né? Vai quebrar essa questão do pay-per-view, vai quebrar tudo. E os clubes eles vão ganhar dinheiro para eles, né? Eles vão parar de ser escravos da televisão. Vale lembrar que essa medida provisória, que pode virar lei, né? Não sei se vai virar, ela tem um prazo aí de 120 dias para expirar, que vai ajudar a terminar o campeonato estadual, e durante esses 120 dias, essa medida provisória ela pode ser cassada, ela pode cair, mas ela também pode ser votada. Eu não acredito que ela seja votada agora imediatamente, pela questão da urgência, né? Eu acho que o Brasil está com urgência de mais coisas assim a serem votadas no Congresso do que uma medida de futebol, né? Que é pró-futebol, pro A ou pro B, mas assim, é uma coisa que fatalmente vai acabar acontecendo. Boa noite, Orlando, boa noite, Igor, boa noite, Josivan Dantas, prazer ter vocês aqui. Mas então, continuando, vai ser uma coisa que vai acabar acontecendo, né? Agora a Globo, né, ela vai lutar com unhas e dentes para que isso não venha a acontecer, porque se isso aí se tornar uma realidade e os clubes passarem a ser detentores dos seus direitos de transmissão em casa, quando acabarem os próximos contratos, né, a maioria dos clubes aí tem um contrato em vigência com a Globo até 2024, inclusive o próprio Flamengo, só que o Flamengo ele tem uma coisa que é favorável a ele, né, ele pode quebrar o contrato a qualquer momento. Por quê? Porque o Flamengo foi o único que não pediu cotas adiantadas, assim como o Palmeiras, e também tem dinheiro, o Flamengo tem dinheiro para bancar essa quebra de contrato, caso queira. Claro que talvez não seja interessante, isso aí vai caber a parte lá jurídica do clube, tem toda uma questão que não nos cabe, né? Eu não sou, né, perito nessa área para analisar o que seria bom para o Flamengo agora, mas assim, falando no geral, isso aí é muito salutar para os times que podem ficar livres aí a partir de 2024, para cada um, digamos assim, correr atrás dos seus próprios benefícios, sem ficar escravos de uma emissora de televisão, e do seu pay-per-view. Então, essa medida provisória, na verdade, que muitos criticaram aí, inclusive eu, né, eu acho que não era o momento de Flamengo ou Vasco, quem quer que seja, ir a Brasília atrás de saber de futebol, mas você
sabendo do conteúdo da conversa e do que aconteceu, é salutar, né? Os outros times, assim, podem até agradecer aí a essa iniciativa do Flamengo e do Vasco de terem ido a Brasília por esse sentido, de fazer esse bem ao futebol, né? E torcendo para que isso aí vire uma lei realmente, né? Que isso aí se torne algo permanente. Outro ponto dessa medida provisória que interessa demais ao Flamengo e pode interessar a outras equipes é a questão da extinção da lei que proibia uma equipe de exibir na sua camisa uma logomarca de um outro canal de televisão ou de algum serviço de streaming, né, já que a Globo era detentora dos direitos, digamos assim. Quem for mais antigo aí vai lembrar de uma final que teve de Copa João Avelange, que foi o campeonato do ano 2000, que o Eurico Miranda, para peitar a Rede Globo, na final Vasco e São Caetano, meteu lá a logomarca do SBT na camisa, né? E a Globo ficou fazendo campanha do SBT durante 90 minutos. E a partir dali, a Globo, que tinha, digamos assim, um alinhamento com alguns políticos, conseguiu costurar uma lei para que isso não pudesse mais acontecer. Então a Globo, assim, no passado, a Globo se utilizou da política para defender os seus interesses e hoje ela está, né, com a corda no pescoço, porque os políticos não vão proteger a Globo nesse sentido, porque se você imaginar que a Globo vem perseguindo os políticos e eles têm a chance de dar um troco, uma vingança, o que pode acontecer é justamente isso, eles votarem a favor dessa lei, da criação dessa lei, ela ser permanente, essa medida provisória ser permanente, e com isso eles vão dar uma vingança na Globo e vão salvar, né, vai ser a carta de alforria dos clubes em respeito das transmissões de televisão, né? E vai ter, além disso, a liberdade de você, por exemplo, um time do Corinthians, se ele quiser, ele pode estampar uma Netflix, né, um YouTube, um Palmeiras pode também botar uma Fox Sports, né? O Flamengo pode botar lá o Amazon Prime, né? Que o Flamengo ele pode botar, só para vocês entenderem aí, o Flamengo hoje, antes da medida provisória, ele só podia botar o Amazon na camisa, né? Que é o principal, mas a partir do momento que essa medida existe, e principalmente se ela virar lei, aí vai poder botar o Amazon Prime, né? Que é digamos assim, o concorrente do Netflix aqui no Brasil. Isso aí é uma coisa que o Flamengo está batalhando bastante para colocar, porque se houver a liberação do Amazon Prime para colocar na camisa, o Flamengo vai entrar mais dinheiro, né? O patrocínio do Amazon Prime é até maior do que do próprio Amazon em si. Então, assim, são muitos interesses em jogo que vão ajudar a todos os clubes, não é só o Flamengo, né? Muitos vão pegar carona nessa artimanha que o Flamengo conseguiu costurar aí com o presidente da República, né? E com isso os clubes assim vão poder se sustentar. Claro que tem o outro lado, né? O outro lado é o quê? Como os clubes mandantes eles podem transmitir as partidas, aí pode acontecer um cenário o seguinte: vamos supor que como visitante o Flamengo não entre em acordo com a Globo e os 19 clubes entrem, né? Então a Globo ela poderia exibir todos os jogos do Flamengo como visitante sem dar R$1 para o Flamengo, entendeu? Isso é uma possibilidade, mas é um risco que se corre e é um risco calculado, porque quem está na diretoria do Flamengo, eu sempre digo, nas questões humanas, o Flamengo tem deixado muito a desejar, mas administrativamente falando, o Flamengo trabalha aí na maioria dos times do Brasil, entendeu? Então, assim, quem tiver mais garrafa vazia para vender vai se dar bem. Quem tiver um bom sistema de marketing, quem conseguir usar a sua torcida, né, quem conseguir fazer boas relações, boas, digamos assim, costuras aí com televisão, com o serviço do streaming que tá na moda, né? Eu acho que tem a DAZN aí que vai se interessar também em comprar os direitos aí de muitas dessas equipes. Então, assim, vai ser salutar para todo mundo. E eu acho principalmente para os clubes médios e pequenos. Tem gente falando que não, que esse acordo é bom só para os times da Série A. Eu não acho não. Se a gente for analisar friamente, é bom para todo mundo, né? Você imagina aí, hoje, por exemplo,
um time como a América de Natal poder ter o direito de ter suas partidas aí transmitidas pela TV Ponta Negra por um dinheiro acessível que seja, digamos assim, bom para o América e que o SBT local possa pagar. Então é uma coisa que, se vocês forem calcular, é benéfico, né? Mas assim, eu vou realmente, estou falando até um pouquinho demais a respeito disso, porque realmente foi assim a notícia do dia. Essa questão aí dessa medida provisória foi a notícia do dia. Ela é muito salutar. Eu estou torcendo muito para que essa medida não caia e principalmente para que ela vire lei, porque vai ser um desafogo aí para os clubes, né? Vai ser um desafogo para nós torcedores, porque com o livre comércio, né, é uma coisa que foi perguntada, por exemplo, será que o jogo do Flamengo pode passar ao mesmo tempo no SBT, na Record, na Globo, na Bandeirantes? Pode, desde que não haja um contrato de exclusividade dos clubes com uma determinada emissora. Esse mesmo clube pode vender o mesmo jogo para quantas emissoras de streaming ele quiser. Ou seja, o torcedor ele vai ter o direito, que nunca mais ele teve, de poder optar. Não, eu quero assistir o jogo no SBT porque eu achar a equipe de narradores melhor, a equipe de comentarista melhor, eu quero assistir na Record porque a equipe da Record é melhor. Você vai ter digamos assim, essa opção que hoje você não tem. Né? Ou é Globo ou não é nada. Né? Principalmente quando se trata de Campeonato Brasileiro, ou você assiste na Globo, ou você assiste no pay-per-view, que é da Globo. Né? E às vezes a equipe que está no pay-per-view narrando é pior do que a que está na TV aberta. Né? Porque, diga-se assim, de passagem, fazendo justiça, a equipe da Globo, né, pelo menos a do Rio, a do São Paulo eu já não gosto muito porque os caras são muito bairristas, mas a do Rio, eles entregam bem, né, o Luiz Roberto, lá o Júnior, né, eles entregam bem as transmissões. Então, assim, voltando, vai ser muito salutar. E quem quiser exclusividade, por exemplo, quem quiser que o Palmeiras passe só na Record, ele vai ter que pagar o cachê do Palmeiras completo para que o Palmeiras fique satisfeito e não queira vender a partida dele para Bandeirantes, para outras emissoras, e bote um direito de exclusividade. Então, assim, abre muito o leque, né, de possibilidades para, digamos assim, os clubes, não só nessa questão do patrocínio na camisa, mas também com o direito de televisão. Então, para mim, foi a melhor notícia do dia, essa questão dessa medida provisória, que pode virar lei. E, voltando rapidinho para o jogo, né, o Flamengo ganhou 3-0. Foi uma partida que o Flamengo se portou acima do esperado, né, e gostei bastante. Não vi o jogo, né, não deu para ver, deu só para escutar, mas a gente tem um sentimentozinho de analisar na nossa mente como é que está funcionando a partida. Pedro Rocha entrou bem, fez um gol. Então, assim, para a volta, né, depois de tanto tempo aí sem futebol, eu acho que acabou sendo um bom jogo e um bom resultado. E acredito que para a próxima partida, o Flamengo esteja até num patamar um pouco superior. E só reforçando que a próxima partida do Flamengo, justamente por causa dessa medida provisória, vai ter transmissão, no mínimo, da Flá TV. E se o Flamengo conseguir vender para alguma emissora, já que a Globo não se interessa, a Globo deu uma nota dizendo que não se interessa em passar jogos do Flamengo, mas outra emissora pode comprar, né? A Bandeirantes, a SBT, né? A ESPN, enfim, alguém vai se interessar em passar o jogo do Flamengo, eu tenho certeza. É o maior clube do Brasil, alguém vai se interessar. Então é isso, galera. O Orlando está falando aqui que tem que quebrar o monopólio. Exatamente, né, Orlando? Tem que quebrar o monopólio porque é uma coisa chata, cara. Assim, os clubes ficam presos, né? Preso em que sentido? Você fica preso. A primeira coisa que eu acho absurda na Globo é esse jogo de quarta-feira às 10 da noite. Isso é um desrespeito. É um desrespeito porque você não pensa, não é só o cara que está em casa que está consumindo o produto. Né? O cara, quando termina o jogo de 11h40, o cara vai dormir. Né? E mesmo assim, para alguns ainda é tarde. Né? Porque acorda às vezes 4h30, 5 da manhã, o cara vai dormir tarde, vai dormir 5 horas. Aí você imagina o cara que é pai de família, que vai chegar, vai pegar um metrô para ir para casa, né? Vai chegar em casa de 1 da manhã, 1h30, né? De repente para trabalhar no dia seguinte cedo. Então, assim, eu acho meio cruel. Né? O jogo da noite,
ele deveria começar no máximo 8h30. E foi a Globo que acabou com isso aí. Quem é mais velho aí vai lembrar que na época que o SBT e a Bandeirantes transmitiam jogos junto com a Globo, que a Globo não tinha monopólio, quem mandava nos horários era a Bandeirantes, os jogos eram no máximo às 8h30. No SBT também. Os jogos eram no máximo às 8h30 da noite. Dava 10h30, 10h40, estava todo mundo já indo para casa, é o ideal. Então, assim, acabando esse monopólio da Globo, provavelmente os clubes vão lutar por horários melhores, né, e vai acabar esse negócio de ficar dependendo de novela para poder ter jogo de futebol, que é uma coisa que é surreal, né? Então, é mais uma coisa favorável. Claro que é a médio e longo prazo essa questão, porque os contratos em vigência, eles têm que ser cumpridos, né? Já foi assinado, os clubes já pegaram dinheiro, já torraram dinheiro, inclusive, e tem que se respeitar essa parte aí. Mas, no caso do Flamengo e de outros times aí que vão estar liberados, essa nova lei, ela entrando em vigência de forma totalitária, vai favorecer demais. Queria agradecer vocês aí pela paciência e desculpa pelo horário, mas às vezes é até bom, né? Às vezes a pessoa não está fazendo nada em casa, está nessa quarentena. Alguns aí estão praticando o isolamento social, estão com os horários trocados. Às vezes vai dormir bem tarde à noite, né? E acorda tarde. Então, para esses, né? Essa live assim é até boa, que ajuda a passar um pouquinho o tempo, né? Eu gostaria de dizer a vocês, vou deixar uns recados aqui. Amanhã tem a live tradicional, né, do Miguel Boente e amigos, o nosso amigo Gerson Almeida lá da Rádio Gamboa, com o blog do Amaré em Dia sendo um parceiro. E a gente, a partir da semana que vem, né, vai se dedicar ao projeto Todos por Um. Né? Nosso canal vai ser lançado aí no dia 26, com uma live especial com todos os participantes do projeto na live. A gente vai fazer uma programação de estreia bem legal para vocês. Estamos preparando aí com o maior carinho. Contamos com todos vocês com esse nosso projeto novo. É um projeto de qualidade, é um projeto com pessoas sérias, é um projeto voltado para vários segmentos, para política, para esporte, para cultura, religião, utilidade pública. Vai servir para a nossa cidade de Guamaré, vai servir para quem está fora de Guamaré, porque é um projeto também que a gente está visando a nível nacional. Né? A internet, ela chega em todo canto, então a gente vai transmitir via web rádio, vai transmitir através de podcast, né? Enfim, vamos chegar em todos os cantos aí com esse projeto, e graças a Deus está tendo uma aceitação muito boa, o pessoal está elogiando bastante, a equipe está engajada em fazer esse projeto acontecer, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não sei se vão gostar de tudo, né, porque assim, tem gente que vai se identificar mais com uma área do projeto, com a política, e outros com o esporte, né, outros com a religião, né, que a gente vai ter muito estudo bíblico, né. Enfim, cada um vai se identificar com uma área, mas é justamente isso que a gente quer, né? A gente quer atrair público de todos os segmentos para a gente fazer um grande canal de comunicação que com certeza vai ser um diferencial aí, uma proposta nova que a gente está trazendo para poder agregar, né, a internet. A internet que ela tem muitas coisas boas, né, mas também tem muitas coisas ruins. E a gente pretende, né, com toda humildade, com todo trabalho, ser uma das coisas boas, né, ser um projeto que venha a agregar valor. Então, a gente está fazendo com todo cuidado esse projeto acontecer, e a partir do dia 26 o canal Todos por Um vai estar no ar à disposição de todos vocês. Lembrando que as lives, né, do Miguel Boente e amigos provavelmente vão passar também a ser pelo YouTube, né? Então, assim que a gente lançar o canal, a gente vai começar a convidar vocês a se inscreverem no canal, porque a gente vai dar o comunicado e a gente vai passar a transmitir as lives por lá, né? Até para acostumar vocês a nos dar uma moral lá no canal, se inscrever, né? E ter, digamos assim, a religiosidade de estar participando lá das nossas transmissões. Então, galera, é isso. São 11h44. Muito obrigado aí pela paciência de vocês, nesses 40 minutos que eu fiquei aqui.
Quem puder, se inscreve aí no meu Instagram. Quem puder também, compartilha aí essa live, né? Porque mesmo que alguém não veja nesse horário, mas pode ver em horário alternativo, né? Então, curte aí, compartilha, dá essa moral que a gente precisa. Valeu? A gente se ajuda nesse sentido. Vou ficando por aqui. Boa noite para vocês. Boa noite, Alderi. Chegou na hora de terminar, mas não tem problema não, meu parceiro. Fica gravado aí a live, é só você assistir a gravação, beleza? Estou encerrando por aqui. Muito boa noite aí a todos. E não se esqueçam, amanhã, 19 horas, Miguel Bom Entre Amigos, com o comando do nosso amigo Gerson Almeida, na Rádio Gamboa e também no blog Guamaré em Dia. Beleza? Tchau, tchau, galera.